tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. Na palavra de Deus diz que todo lo que é nascido de Deus vence ao mundo. E aqui está a clave para que podamos ter uma vida de êxito, uma vida de excelência neste mundo. É nascer de Deus, nascer de água e do Espírito Santo. Porque, amiga minha, amigo meu, uma vez que uno recebe o Espírito Santo em sua vida, uno recebe a mente de Cristo. Uno passa a pensar de maneira diferente, a ter pensamentos diferentes, passa a ter um espírito superior e não se abate delante de los problemas, las adversidades de la vida. É importante compreender que mientras estemos neste mundo, vamos a ter problemas, vamos a ter lutas, e o mal sempre vai a levantar-se em contra de uno para intentar destruir. Pero quando temos o Espírito Santo, nós outros estamos fortalecidos em Deus e não nos deixamos abatir por los problemas, por las circunstâncias, las dificuldades de la vida. Não damos lugar a las emociones, a los sentimentos, porque quando a persona é muito emotiva, quando a persona vive movida por suas emoções, por seus sentimentos, ela acaba fracassando. Ela acaba tomando decisões equivocadas. Porque não podemos escutar a voz do coração. Porque o coração não foi hecho para pensar. O coração foi hecho para sentir e não para pensar. A cabeça, sim. Deus nos deu cabeça para pensar. E nós outros necessitamos viver uma fé racional, uma fé inteligente, apoiada em la palavra de Deus, para que assim podamos marcar a diferença neste mundo, para que assim podamos vencer todas as lutas, os problemas que se levantem em contra de nós outros. Me gostaria falar-lhes acerca de um jovem chamado Daniel. Daniel, que tinha aí ao redor de los 15, 16 anos de idade, quando foi levado cautivo para Babilônia, porque o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, porque o povo estava vivendo em pecado, o rei de Judá estava vivendo em pecado, praticando a injustiça, o rei Joacim. Então, Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e prevaleceu, porque o povo estava apartado de Deus. O povo vivia em la idolatria. Eles tinham sua fé dividida. E por isso foram derrotados por los inimigos. E Daniel, que era muito jovem naquela época, juntamente com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, foram levados ao reino de Babilônia.
eles eram de fé. Eles eram temerosos de Deus. Eles creiam no Deus de Israel. E parecia que estavam sendo derrotados delante daquela situação, porque eles foram levados cautivos, pero eles tinham uma verdadeira fé e não miraram aquele problema com olhos negativos. Eles não tiveram pensamentos negativos. Em nenhum momento pensaram que Deus los havia abandonado. Não se quedaram lamentando, chorando delante da situação, porque eles sabiam que Deus era com eles e Deus lhes bendeciria. E aunque estavam em Babilônia, lejos de sua família, lejos de todos, pero eles não estavam lejos de Deus. Sabiam que Deus era com eles. Isso é muito importante, porque, Alberto, desafortunadamente, muitas vezes, a pessoa passa por alguns problemas na vida, algumas situações difíceis, e a pessoa já se abate em sua fé. Ela já começa a pensar negativamente, pensar que Deus lhe abandonou, que Deus se olvidou de ela, e muitos dizem, pero eu confiei em Deus, eu creí em sua palavra, é a hora eu estou passando por este problema, de que me ha servido ser fiel a Deus, e são muitas as pessoas que em los momentos de lutas, em los momentos de dificuldades, a pessoa abandona a fé. A pessoa se aleja de Deus. E é justamente isso o que o diabo quer. Que a pessoa se aleje da presença de Deus para que ele pueda prevalecer sobre ela. Porque quando a pessoa ela se mantém fiel, ela permanece em la fé, ela não mira para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades, para os desertos da vida. Ela mira para a palavra de Deus, para as promessas de Deus. Quando ela põe em Deus sua confiança, Deus pode transformar aquele problema em uma grande bendição para a sua vida, porque há problemas que são oportunidades para que nós outros manifestemos a fé e assim podamos probar do poder de Deus em nossas vidas. Totalmente de acuerdo, obispo, es la forma en la que uno reacciona, porque podemos reaccionar pues de una forma emocional, alimentando dudas, conflictos, incluso volviéndonos en contra de Dios, reclamando, murmurando, ¿por qué Dios permite que yo esté pasando esto? Mira lo que me está ocurriendo, ¿de qué ha servido tanta fe, tanta obediencia, venir a la iglesia, si ahora yo estoy viviendo estos problemas? Y ese es el peor de los problemas, la pérdida de la fe, la pérdida de la relación y de la comunión con Dios. En cambio, nosotros observamos en la historia de Daniel, pues cómo él conservaba su integridad, pero no solo su integridad psicológica, moral, ética, sino su integridad espiritual, cómo él continuaba siendo fiel a Dios, y no es que estuviera en una situación fácil ni sencilla, ni muchísimo menos, era una situación muy difícil, muy dura, privado de libertad, pero él estaba aferrado a Dios en la fe. Aqui nós encontramos na Bíblia que quando Daniel e seus amigos foram levados a Babilônia, o rei dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos em quienes não houvesse tacha alguna, de bom parecer, enseñados em toda sabedoria, sábios em ciência e de bom entendimento, e idôneos para estar en el palácio del rei.
e que les enseñase las letras e la lengua de los caldeus. E les señalou el rei que diera a ellos la ração del rei para cada dia, la comida del rei e el vino que el rei bebia. Verifique que aparentemente não era uma coisa muito buena, porque aunque eles estavam allí como escravos, sim, estavam como escravos, não? Pero eles iam a comer de lo mejor, iam a beber de lo mejor, iam a beber el vino del rei, pero eles sabiam que aquela comida e aquela bebida era sacrificada a los deuses de Babilônia, a los ídolos de Babilônia. Eram comidas contaminadas. E eles, aunque estavam lejos de sua terra, lejos del templo, de la família, de seus padres, de todos, eles estavam cerca de Deus. Eles determinaram a ser las coisas bem, actuar la fé, poner em prática a palavra de Deus que haviam aprendido quando estavam em Jerusalém. E arriesgando incluso sua vida, Daniel propuso em seu coração não contaminar-se com a porção de la comida del rei, nem com o vino que o rei bebia. E pediu ao jefe de los eunucos que não se lhe obrigasse a contaminar-se. E puso Deus a Daniel em graça, e em buena vontade com o jefe de los eunucos. Daniel pediu que o jefe de los eunucos, Melçar, lhe dera apenas legumbres para comer e água para beber. Ele sabia que actuando desta maneira, que obedecendo os mandamentos do Senhor, sendo fiel a Deus, Deus seria com ele e Deus lo bendeceria. E assim sucedeu, porque depois de 3 anos, Melçar levou a Daniel e seus 3 amigos para que foram apresentados ao rei Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E não foram achados entre todos eles outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Assim, pois, estiveram delante do rei, e em todo assunto de sabedoria e inteligência que o rei les consultou, los halló 10 vezes melhores que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Verifique, amiga minha, amigo meu, que Daniel e seus 3 amigos, que eram também de fé, eles se destacaram. Eles começaram a crescer, a progressar. Eles foram honrados estando em uma terra estrangeira, estando allí basicamente como escravos. Eram exiliados, pero Deus foi com eles. Deus les bendijo, porque havia em eles um espírito diferente. Eles sabiam que em nenhum momento Deus les abandonaria. E por isso se mantiveram fiéis e progressaram, prosperaram no reino de Babilônia. E quando o rei teve um sonho
E ele não sabia a interpretação do sonho, e nenhum mago, nenhum vidente do reino de Babilônia sabia interpretar o sonho do rei. Daniel pediu direção a Deus para que pudesse interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, que não foi bem um sonho, foi uma pesadilha que ele teve, não? E Daniel lhe deu a interpretação, e o rei se agradou de tal maneira das palavras de Daniel, da sabedoria, da sinceridade, da verdade de Daniel, que o rei se postrou rosto à terra e disse: certamente, o Deus vosso é Deus de deuses e Senhor de los reis, Ele que revela os mistérios, pois pudiste revelar este mistério. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos honores e grandes dones, e lhe hizo governador de toda a província de Babilônia e jefe supremo de todos os sábios de Babilônia. Verifique, não, Alberto, como Daniel foi honrado, como foi engrandecido, e seus amigos também, porque Daniel solicitou ao rei e obtuvo que pusera sobre os negócios da província de Babilônia também a seus 3 companheiros. Deus deu a graça a Daniel e seus amigos, porque eles nunca perderam a fé. Eles nunca retrocederam delante de los problemas, delante de las dificuldades que estavam enfrentando. Eles foram fieles, eles permaneceram na fé, eles não se quedaram allí por los rincones do palácio, lamentando-se, chorando: ah, Deus me abandonou, não, eu vou tomar o vinho do rei, me vou emborrachar, eu vou emborrachar-me porque a vida não merece a pena, eu vou quitar-me del medo. Não. Eles creyeram que Deus les daria a vitória e Deus les deu a vitória. Totalmente, obispo. Ellos preservaron su fe, preservaron su comunión con Dios y fueron fieles a pesar de todas las circunstancias, las incomodidades, porque es verdad, tenían ciertos privilegios. Dentro de los esclavos, pues ellos tenían ciertos privilegios en la alimentación, en la bebida, pero no utilizaron esos privilegios como algo para lo cual corromper su comunión con Dios, que era lo más importante, porque ellos o bien podrían haberse rebelado en contra de Dios o haber sacado, a pesar de su comunión con Dios, ventaja de ese supuesto privilegio, ¿no? Diciendo: oye, pues ya que estamos hechos polvo, pues mira, nos vamos a lucrar de la mesa, de los banquetes y de la bebida del rey. Pero ellos tenían carácter, ellos tenían principios, ellos tenían fidelidad, eran hombres temerosos de Dios. Tenían una verdadera fe, una verdadera fe. Total, no era una fe fake, ¿no? No era una fe, no era una pantomima, aquello no era algo ficticio, era algo real, probado y comprobado. Y a veces, obispo, hasta podemos pasar por diferentes pruebas, situaciones hasta rigurosas, donde se pone a prueba nuestra lealtad, nuestro carácter, nuestra verdadera devoción y fidelidad delante de Dios. Y esto ocurre justamente para que sea revelado lo que está dentro de uno. Y eso fue lo que ocurrió con Daniel. Ellos revelaron lo que había en su interior y fueron honrados por Dios. Por eso que no hay que reclamar, no hay que tirar la toalla, no hay que rendirse, no hay que sucumbir a una crisis de fe, una crisis existencial, tirarlo todo e irse a lo tremendo. Hay que permanecer fiel con Dios, porque Dios es fiel con aquellos que son fieles. Assim que usted, amiga minha, amigo meu, quizás usted esté passando por momento difícil, problema que lhe ha tocado viver. Pero usted nunca pode perder sua fé. Usted nunca pode perder sua confiança em Deus. Passe lo que passe.
Deus jamais lhe abandonará. Se você permanece fiel, se você persevera em la fé, Deus lhe vai a honrar, Deus lhe dará a vitória sobre este problema e todos os problemas que você enfrente em nesta vida, porque problemas vêm sobre todos. Todos enfrentamos problemas, pero quando nos mantenemos firmes, confiados, no retrocedemos, nós outros alcançamos a vitória. Todo o que você necessita é fortalecer-se em Deus, fortalecer-se em la palavra de Deus, procurar llenar-se do Espírito Santo e não deixar-se abatir por los problemas, não deixar-se influenciar por palavras negativas, não deixar-se influenciar por circunstâncias. Viva por la fé em la palavra de Deus, porque você vencerá. Deus lhe engrandecerá, Deus lhe dará a vitória. E se você quer a vitória, se você quer nascer de novo, se você quer ter este espírito que tuvo Daniel, ele espírito de Deus, ele espírito de vida, este domingo estaremos orando em seu favor aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe. Domingo, 10 da manhã, orando, clamando, determinando sua vitória, determinando sua liberação. Será um domingo muito especial para você que quizás neste momento se encontra no fundo del poço, quizás haja tocado fundo, quizás esteja vivendo o maior deserto de sua vida. Você vencerá esta situação. Deus lhe dará a vitória. Dê um passo de fé. Abra seu coração, busque, priorize o reino de Deus em sua vida e Ele hará de você um vencedor. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, aqui em Madrid, em Atocha. Estou seguro que o poder de Deus hará maravilhas em sua vida. Participe. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus. Amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã.